Todos, amém. É uma honra e um privilégio estar com todos os irmãos aqui hoje. Antes de nós começarmos, que o culto poderia acabar, né? Depois de um testemunho maravilhoso, dessas palavras que meu pai passou aqui, do louvor que o Marcelo ministrou. Deus hoje está falando a mesma coisa de formas diferentes, e você vai ver isso. Então, seja sensível à voz dele. Feche teus olhos por um minuto. Repita uma oração comigo assim: Senhor Jesus, eis-me aqui, eu estou disponível, que os meus ouvidos sejam abertos para ouvir tua voz, que nada da porção que o Senhor separou para mim eu perca. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje fico feliz pela vida do irmão, glorifico a Deus pela vida do irmão. Creio que você ainda vai testemunhar amor. Foi a primeira vez, mas não sei se foi a primeira vez, mas que virão muitos e muitos outros testemunhos juntamente com esse. Amém? Para aumentar a fé de outras pessoas. Glória a Deus. Eu vou pedir rapidamente para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Mateus 27. O nome da palavra é o poder para suportar. Hoje eu vou falar, Mateus 27. Hoje eu vou falar de Jesus, nosso amado Jesus. A mensagem que eu vou falar hoje, de certa forma, é a mensagem da cruz. Só que com alguns detalhes que normalmente a gente passa por eles e já vai diretamente para a crucificação. E hoje eu queria falar com vocês a respeito disso. Tudo que tem na Bíblia, todos os detalhes da morte de Jesus, todos os detalhes têm um significado assustador quando estudado, quando aprofundado. Quando tem uma música que fala assim, tem tudo a ver com ele. Tudo. Desde o começo da Bíblia, lá no Gênesis, até o Apocalipse fala dele, aponta para ele, aponta para Jesus Cristo. Talvez você não entenda por que alguém teve que morrer pelos teus pecados. Jesus, um dia, ele desceu lá da glória dele, ele se fez homem, parou na terra para salvar, para resgatar o que havia perdido. A humanidade, infelizmente, por um homem, Adão, eu imagino que todos, pelo menos a história de Adão, todos conhecem, que ele desobedeceu a Deus e por conta da desobediência veio o pecado. E o pecado trouxe a morte para os homens, a morte eterna, a morte física, a morte emocional. Mas Deus, ele tinha um plano maior, Deus não queria perder a criação dele. E aí ele mandou Jesus, ele mandou o melhor que ele tinha. Ele não mandou um anjo, ele mandou o próprio Deus. Ele mandou ele mesmo. Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles são um só. E ele mandou uma parte dele para salvar a humanidade, em resgate da humanidade. Às vezes você pensa assim, mas foi há tanto tempo. Você vai ver que o que passou, o presente e o futuro tem tudo a ver com ele e com você. E tem a ver com a sua vida. Lá atrás, porque o tempo com Deus é totalmente diferente do nosso. Ele não enxerga o tempo como a gente, o Cronos. Cronos, igual a gente olha, 1 hora, 2 horas, ele é tudo diferente. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. E Jesus, ele é o centro. É quando Jesus vem à terra, há uma chave virada na terra. Há uma mudança na terra, a criação toda sente quando Jesus aparece.
Gente, quando Jesus estava para nascer, já tinha estrela nos céus. Quando Jesus morreu, a terra, eu acho tremendo, quando Jesus fez isso aqui, teve terremoto, gente. A terra sentiu. Eu imagino a criação, os animais, porque os animais, eles sabiam quem que ele era, que não era qualquer um que estava na terra. Os homens talvez não, mas toda a criação, o diabo sabia, o inferno sabia, todos sabiam que Jesus veio para morrer em seu lugar, em meu lugar. Ele era ele veio com essa missão. Nós vamos falar de Jesus no Velho Testamento, antes da vinda dele. Você vai ver Isaías profetizando sobre ele com detalhes. Isaías, eu imagino que Isaías viu a crucificação, porque você vai ver alguns versículos que ele fala nitidamente, até mais do que Mateus, que estava presente. Você vê que no passado já falava, apontava sobre ele. No presente, naquela época lá, quando ele estava aqui na terra, Mateus falava sobre ele. E nós estamos no intervalo dele vir, que em Apocalipse, João também fala sobre ele. E nós podemos ver que quando Jesus estava pronto ali para se entregar para a crucificação, para ir lá pagar o preço por todos os pecados da humanidade, por todos. Ele passa por alguns momentos antes da morte dele, que tem todo um sentido para as nossas vidas. Tem todo um sentido para a nossa caminhada cristã. Muitas vezes nós pensamos somente na cruz, mas Jesus começou a morrer antes de chegar ali na cruz. O corpo dele sentia antes de chegar ali na cruz. A crucificação é o momento mais importante da humanidade. Foi um marco para a humanidade. Nós somos salvos não só da salvação, não só para morarmos no céu. Jesus morreu naquela cruz, Jesus passou por todos aqueles flagelos, aquelas dores, para que nós tivéssemos uma vida aqui na terra também. Porque a gente pensa assim, cruz, salvação. Mas não é só isso. A cruz foi para que você vivesse uma vida como ele, curado. Quando você começa a aprofundar, você vai ver. Vamos ler aqui em Mateus 27. Mateus 27. Não, Mateus 27. Mateus 27. Mateus 27. Eu já estava marcado na minha Bíblia, gente. Mateus 27. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram-se junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa escarlate ou manto escarlate, a mesma tradução. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelharam diante dele, e o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Aqui você vai ver que Jesus, nesse momento aqui, aqui em Mateus, Jesus tinha passado por Caifás, tinha apanhado lá na casa de Caifás. Depois ele foi para Pilatos. Pilatos mandou bater nele de novo, açoitar. A Bíblia fala que ele recebeu 39 açoites. Por que não 40? Porque para a lei dos judeus, os 39 era o que um ser humano aguentava. Para os romanos, não. Para você entender o que acontecia. Os romanos, eles dominavam, era a parte política. E a parte religiosa eram os judeus que mandavam entre o povo judeu.
E aí os judeus, eles estavam ali, aquela briga entre Caifás e Pilatos, aquela coisa toda e tal, e os sacerdotes, porque ninguém queria pôr a mão. Todo mundo queria matar Jesus, mas ninguém queria pôr a mão. Aí o que eles fizeram? Colocaram na mão dos romanos. Não foram os judeus. Os judeus foram os mandantes, mas foram os soldados romanos que fizeram todas aquelas coisas com Jesus. E aqui, nesse momento, Pilatos, depois de açoitar Jesus, arrancar a roupa de Jesus. Gente, hoje já é algo escandaloso, agora você imagina 2000 anos atrás. Arrancaram a roupa de Jesus. Para um judeu, arrancar a roupa é uma desgraça absurda, porque tem a ver com cultos pagãos. É como se fosse uma desgraça para o judeu. Eles arrancaram a roupa de Jesus na frente ali de todos aqueles soldados que estavam ali. Voltando. Aqueles soldados estavam lá com Pilatos e Jesus. Pilatos pega e fala o seguinte: vai lá, açoita eles, depois leva, agora que já açoitou, leva para a crucificação. Eles não fizeram isso. Eles, antes de levar Jesus para a crucificação, levaram ele para um pátio. Esse pátio foi para humilhar Jesus, para zombar de Jesus. Quando fala da quantidade de soldados, é entre 300 e 600 soldados. E foram esses mesmos que estavam trabalhando nessa missão, Jesus, que na madrugada anterior foram até o monte, lá do Monte Getsemane, buscar Jesus. Pensa comigo, os soldados chegaram 300 a 600 soldados atrás de Jesus. Quando eles chegam para prender Jesus, antes dele passar pelas casas, pelo todo o sofrimento, quando os soldados chegam, tudo armado para buscar Jesus, Jesus fala assim, pergunta quem que eles estão procurando. Aí quando os soldados falam que procuram Jesus, Jesus fala o seguinte: eu sou. Quando ele fala eu sou, todos os 300 até 600 soldados caem por terra como mortos. Vocês sabiam disso? Que coisa interessante. E aqueles soldados, eu imagino que eles estavam com ira, porque eles caíram. Eles com aquela força, todos armados para pegar Jesus. Quando Jesus fala eu sou, todos eles caem por terra. E ali passa algumas horas e eles pegam esse momento agora para dar o troco. Sabe quando alguém se sente bem em fazer o mal para se sentir melhor? Era essa sensação que esses soldados tinham. E eles pegam Jesus e colocam Jesus em um pátio, arrancam a roupa dele. Depois de arrancar a roupa deles, eles vêm e colocam sobre eles uma capa. Uma capa, peraí que eu vou pedir para você abrir. Eles colocam uma capa velha, uma capa que eu imagino que não seja nova, porque quem poderia usar ela era só Pilatos. Eles arrancam a roupa de Jesus ali. Além dele estar já tinham apanhado absurdamente, ele já estava desfigurado. Abre em Isaías 53, se você puder abrir aí. Isaías 53, 4 e 5. Aí você vai ver que nesse momento Jesus já tinha apanhado, já estava inchado. Jesus já estava todo machucado. E aí eles arrancam a roupa dele e vêm e colocam um pano nele. Olha o que Isaías fala sobre ele, sobre Jesus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si. Olha, ele fala como se fosse o que está acontecendo naquele momento. Mais de 1000 anos antes. Não, 600 anos, desculpe. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões ou pecados, viu? E moído, ele foi moído.
ele foi pisoteado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Jesus, ele foi moído. Ele foi moído. Tem uma em Isaías 52, põe em Isaías 52, 14. Isaías, ele começa a falar aqui, e ele começa, eu imagino que Isaías teve a visão de Jesus lá, nessa parte. Ele fala assim: como pasmaram a muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e sua figura era mais do que a dos outros filhos dos homens. Gente, Jesus estava tão moído, que fala que ninguém ficou tão como Jesus. Jesus ficou só o farrapo, ficou muito machucado, ficou desfigurado. E aí, o corpo já estava machucado, agora ele queria mexer aqui dentro. Aqueles soldados, eles queriam crucificar aqui dentro. Às vezes a sua dor é por fora. E você pensa assim: ah não, o Senhor não pode curar aqui dentro. Jesus passou pela dor dentro e fora. Nesse momento aqui, nós vamos ver que Jesus passa por essa humilhação. Na cruz ali nós vamos ver que Jesus trouxe a salvação, mas o flagelo trouxe a cura para as nossas dores físicas, emocionais, dores da alma. Graciela, mas você está separando a cruz e os flagelos? Não, é uma coisa só. Ele pagou uma vez só. Só que esses detalhes é o que nos faz sermos curados nessa terra. Salvação é para lá. Agora aqui na terra, o Senhor tem cura para as nossas almas. O inimigo vai tentar, assim como aqueles soldados, zombar de algo que o Senhor talvez colocou na tua vida, de uma palavra profética, de você ser curado, e o inimigo vai tentar de alguma forma desmerecer, de alguma forma rir, de alguma forma zombar, provocar, fazer com que você pare, porque quando você pega e para ouvir o inimigo, quando você para dar atenção para o inimigo, você perde a força para ir para frente. Jesus estava numa missão ali como homem, ele estava morrendo, sentindo dores e dores e dores e dores. Ele poderia falar assim: para tudo, morre todo mundo. Só que não, ele tinha que cumprir a missão dele. Ele tinha que cumprir a missão dele. Ali você vai ver que Jesus, abre para mim em 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. Essa é uma noção que você precisa ter de um amor absurdo, um amor que veio que é por você, que fez com que alguém morresse por você. Tem muita gente que fala assim: queria que alguém morresse por mim. A melhor pessoa do mundo já morreu por você, já pagou o preço por você, se importou com você. Aleluia. Em Isaías, enquanto vocês estão abrindo, em Isaías 50, versículo 6 fala assim: não escondo a face de quem me zombavam. Desculpe, peguei a parte aqui errada. É 1 Pedro mesmo. Depois eu volto lá. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, ou pisaduras, pelas suas feridas fostes sarados. Aqui Pedro fala já no Novo Testamento, após Jesus ter morrido. Aqui Pedro já fala também, ou seja, lá antes de Jesus já falava que ele tinha a cura. Depois de Jesus fala que ele tem a cura também. Nós vamos ver que Jesus entra naquela situação ali de humilhação em silêncio. Jesus, ele entra só quando ele foi questionado ali perante Pilatos, Caifás. Depois Jesus fica mudo.
Ele vai em silêncio, passando por cada situação. Eles colocam ali um manto em Jesus, um manto escarlate. Voltando lá no 27. Volta lá que a gente vai começar a ver ali. Eles arrancam, que eu li, eles arrancam a roupa de Jesus, colocam um manto nele, um manto vermelho. Vermelho simbolizava, né, o rei, significava a realeza. Não era capa de soldado, que normalmente era azul. 27, pode pôr 27. Não, primeira pergunta não tem. Mateus 27. Que é a base que nós vamos ver. Jesus, quando ele está ali, naquele momento, eles desce, arranca a roupa dele, ele em silêncio, coloca ali aquele manto nele, que eu imagino que não seja um manto do rei, porque Jesus estava cheio de sangue, eles não iam colocar um manto, né, de Pilatos nele, deve ser que juntou um pano qualquer e jogou nele. E começa a provocar Jesus, chamar ele de rei. No 27 e 29 fala que eles colocam uma coroa de espinhos em Jesus. Ele já estava ferido, imagino que inchado, imagina uma coroa de espinhos. Não é esses espinhozinhos não, são os espinhos grandes, que é daquela região. Coloca ele, começa a montar uma cena, um teatro com Jesus. Eles pegam e colocam um caniço, um pedaço de cana, na mão de Jesus, na mão direita de Jesus. E aí você pensa assim, Jesus ali, naquela situação, enquanto eles estavam vendo Jesus naquela situação, ali na terra, sendo humilhado por aqueles soldados, eu imagino os anjos olhando e vendo, e os céus vendo aquilo, vendo que ele não tem um manto esfarrapado, mas que ele tem um manto de sangue, ele não tem uma coroa de espinhos, ele tem uma coroa poderosa, ele tem coroas, né? São tiaras. Enquanto eles estavam vendo aquilo, eles estavam vendo que Jesus, ele tem um cedro nas mãos. A Bíblia fala que, certa vez, Deus falando com um profeta, certa vez o Senhor fala, eu até estava falando a respeito de Paulo, ele fala assim, eu não vejo como os homens veem. Ele não vê como você está vendo agora. Ele vê no futuro. Ele vê passando por todas essas dores e vendo a glória lá na frente. Vendo como que vai ser, não como é agora. Jesus, ele passou por todas essas humilhações. E eles pegaram ali Jesus. E além de colocar todas essas coisas, eles começaram a provocar se ele era rei dos judeus. E eles vêm e pegam e juntam os soldados e falam assim, agora nós vamos nos ajoelhar perante ele. Todos, imagina, um por um, chegando na frente de Jesus e ajoelhando perante ele, falando, salve o rei dos judeus, porque era costume de falar salve César. Aí eles ajoelhavam e falavam assim, salve, rei dos judeus, para provocar Jesus. No capítulo, foi no 27, 30. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana. Nessa tradução aqui está ruim, mas o que eles queriam fazer, eles pegaram, tiraram o cedro da mão dele, aquela cana lá, eles ajoelhavam, salve César, e tal, e levantavam e batia na cabeça dele. Imagina, 300 soldados, um a um fazendo isso. E cuspindo. Eu acho interessante quando nós vemos o cuspe. O cuspe não é para ferir o corpo, é para ferir aqui dentro. É para ferir lá dentro. O cuspe era para machucar lá dentro. Só que você viu lá em Isaías 50, era isso que eu estava falando. Não escondo a face dos que me zombavam e me cospem. Jesus, ele, lá atrás, alguém já estava profetizando que ele levantaria a face e deixariam cuspir, sem parar. Cuspiam, batiam na cabeça dele, iam fazendo isso.
Detalhe, é de 300 a 600 no pátio de Pilatos, essa situação, essa zombaria, humilhando ele. E ele ali calado, ouvindo todas aquelas coisas, batendo na cabeça dele. Gente, quando eu ouvi isso, é difícil, porque a gente pensa que é só ali na cruz, ele já tinha apanhado muito, e ali era a guerra emocional, era a guerra ali por dentro, e ele vencendo por você, ele vencendo a depressão, ele vencendo a síndrome do pânico, ele vencendo o medo que é interno, ele vencendo a tristeza, ele vencendo a solidão. Ele estava sozinho ali, ele estava sozinho. Os discípulos, naquele momento, a guerra era só ele. Ele passou por tudo para que você pudesse falar, ninguém nunca passou por isso. Não, Jesus passou por você. Ele passou ali sozinho, passando todas aquelas situações. No 31, por favor. E depois de haver escarnecido ou zombado, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe suas vestes e levaram para ser crucificado. Depois deles humilharem Jesus, tudo, eles resolveram, vamos levar ele agora para a crucificação. Carregar um madeiro de aproximadamente 60 quilos e outras coisas mais. E que aconteceu depois. Jesus, quando eles trocam ali a roupa dele, volta a roupa que ele estava, Jesus passou naquele teste. O mundo espiritual, eu imagino que os anjos estavam assim, esperando, deixa eu descer. Só que um plano maior aconteceria. Se Jesus, às vezes a pessoa pensa que o inimigo estava feliz com Jesus indo para a cruz. Não. O inimigo não queria de jeito nenhum que ele fosse para a cruz, porque o preço seria pago. Tem gente que pensa assim, venceu Jesus lá na cruz. Não, quem venceu ali a morte foi Jesus, mostrando o equilíbrio mental, mostrando que o amor dele pelas nossas vidas é muito maior. Ali estava acontecendo uma cena como se fosse um teatro com Jesus. Era como se fosse um espelho no mundo espiritual, só que o contrário. Eles não viam, os céus não era nada daquilo, porque quando você vê aquela simbologia deles brincando com Jesus ali, ele todo machucado. Chegará um dia que todo joelho se dobrará diante dele. Todo, aqueles soldados que ajoelharam para zombar, vão se ajoelhar. Toda a humanidade que passou antes, hoje, que vai vir, todos eles vão se dobrar diante dele. E ele não vai ser mais chamado de Rei dos Judeus, mas Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vemos ali que a humilhação de Jesus foi para a glória. A humilhação, Jesus estava assim, todo mundo não entendendo nada, achando que a morte era para baixo, mas a morte estava fazendo Jesus ir para cima. Trazer a humanidade para cima. Como você matar alguém que ressuscitava mortos? Como você acabar com alguém que curava pessoas? Como você tentar prender alguém que quando fala eu sou, cai todo mundo apagado? É Ele, é a glória dele, é o poder dele. Jesus, quando ele ali naquele momento, eles pegam e falam, vamos levar ele para a crucificação, vamos escrever uma placa. Eles já tinham escrito uma placa em 3 idiomas, falando que era rei dos judeus, falando em grego, hebraico e latim. Eles queriam que toda a língua soubesse quem que ele era. Naquele momento, Jesus, e era o costume deles saírem na frente da pessoa que carregava a cruz, gritando qual o pecado daquela pessoa, sei lá, assassino, fulano. Só que, no caso de Jesus, eles gritavam, Rei dos Judeus, Rei dos Judeus. A culpa de Jesus, a acusação de Jesus era
essa, Rei dos Judeus. Olha no 37, versículo 37. E por cima da sua cabeça puseram uma escrita de acusação. Olha a acusação dele. Jesus é Rei dos Judeus. Tem noção? A acusação dele era ser Rei dos Judeus. Nós entendemos que Jesus, ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Rei, ele é o Rei de todos. Eles estavam zombando ali, mas era que o mundo espiritual estava invertido. Mas aí vem João em Apocalipse. Abre para mim, João, Apocalipse 19. Jesus, ele passou por todas essas coisas por causa de você. Põe a mão no seu coração e fala assim: foi por mim. Ele morreu por mim. Ele sofreu por mim. Para que eu recebesse tudo que ele pagou. Amém. Aqui nós vemos que Isaías viu no passado, Mateus viu no presente e João vê no futuro. Olha como é que ele volta. Aleluia. E depois, 19, versículo 16. Aleluia. Ele primeiro saiu daqui humilhado, ressuscitou, e ele volta com o quê? Olha os detalhes. No 16, isso. E no manto de... 11, desculpa, é no 11. 11 vai até o 16. 19, 11. Olha o que João vê. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele. Chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aleluia, pode passar, tá? Até o 16. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça muitos diademas. Agora não é mais coroa de espinho, agora é diademas. Ele tinha um manto, né, de sangue, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Todo mundo conheceu lá, Rei dos Judeus, todo mundo falava, né, o nome dele. Aqui ninguém vai saber mais. E estava vestido com uma veste tingida de sangue. Aleluia, o manto dele é de sangue, não é aquele manto imundo. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Aleluia. E seguiam-nos os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino e branco e puro. Aqui Jesus não estava mais sozinho, agora ele volta com o exército dele, em cima do cavalo branco. E na sua boca saía uma aguda espada. Antes ele não estava calado, agora ele volta com poder. Ele volta com glória. Para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Antes ele não estava com caniço, agora ele vem com cedro. Tem algumas traduções que falam sobre cedro de ferro. E ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho e o furor da sua ira, do Deus Todo-Poderoso. 16. E no manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Ele já não vem, ele não volta mais nu. Ele está vestido com um manto. Algumas traduções falam sobre o manto de sangue. Ele não está mais sozinho, ele tem um exército com ele. Ele vem com uma coroa, não, ele vem com um monte de diademas. Ele vem com cedro, ele não fica mais calado, ele fala. Porque ele é um Deus todo-poderoso. Muitas vezes nós olhamos e pensamos, nós temos uma cultura, talvez pelas raízes brasileiras, né? Nós temos uma cultura de pensar num Jesus coitadinho, num Jesus preso numa cruz. Jesus não ficou na cruz, ele ressuscitou, vivo está, poderoso ele é, e ele pode todas as coisas. Você viu que ele passou por todas aquelas humilhações para vir em Apocalipse mostrar que ele venceu todas.
Ele venceu todas. Agora ele vem para julgar, ele vem como governador, ele vem como rei. Aqueles homens, aqueles soldados, eles eram maus. Sim, mas eles estavam ali cumprindo uma missão de Deus. A morte de Jesus foi uma missão de Deus para resgatar muitos. Imagina se eles não tivessem matado Jesus. Nós íamos para o inferno, nós estávamos condenados. Nós estamos aqui hoje porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que levou sobre si todas as nossas dores aqui na terra. Aleluia! Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender que Ele é poderoso infinitamente mais. Deus não cura só o físico, Ele cura aqui dentro também. Ele já passou as humilhações que você tinha que enfrentar. Ele já passou a solidão que você tinha que passar. O Senhor te chama hoje. A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus que faz o solitário habitar em famílias. Eu amo isso. Você vem para a casa de Deus, você tem uma família. Você tem um povo, você tem um amigo, você tem um irmão. Aleluia. Pode se colocar de pé.